Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane Silva e esse é o 3 Minutos de Mulher com Jesus. Bom, meninas, eu faço pãozinho delícia, né? O famoso pãozinho delícia da Bahia, a minha forma de fazer, né? E algumas irmãs na minha igreja, aliás, gostam muito do pãozinho que eu faço. E pensando nelas também, eu resolvi fazer e gravar esse vídeo ensinando como que eu faço o pãozinho que todo mundo gosta aí. Você que é baiano já deve ter ouvido falar desse pãozinho. Você que não é, certamente, se você fizer, você vai gostar e vai se apaixonar por esse pãozinho que é bastante famoso aqui na Bahia. A primeira vez que eu comi esse pãozinho foi quando eu trabalhava como garçom. Eu já trabalhei como garçom, então nessas festas aí, nesses grandes eventos, eu já comi pãozinho delícia e realmente é muito gostoso. Senti a necessidade de aprender a fazer quando eu tive a minha filha em 2017. Em 2018 ela fez 1 ano e eu resolvi aprender para poder fazer para a festa de aniversário dela. E eu busquei na internet, no YouTube, né, nesses canais, a receita. E eu peguei a receita de um, peguei a receita de outro e juntei e fiz aí a minha receita e eu espero que você goste, tá bom? Vamos lá? Você vai precisar de 4 ovos. Uma dica, se o ovo for pequeno, aqui na Bahia a gente costuma encontrar, principalmente esses ovos brancos aqui, ovo pequenininho. Então se o ovo for pequeno, você põe 5 ovos, tá bom? Mas se o ovo for assim considerável como esse, tá até grandinho aqui, você coloca 4 ovos, tá certo? Você coloca uma caixa de leite condensado, o segredo desse pãozinho é o leite condensado. Eu já fiz de várias marcas, eu tô fazendo um com o Moça, né? Mas você pode fazer qualquer marca. Eu já fiz com Italac, Piracanjuba, não ficou ruim não, tá? Você vai precisar de 1 colher de sopa de sal. É 1 colher mesmo. Eu vou te mostrar aqui como é que fica mais ou menos a colher. Ó. E aí vai ficar um pouquinho mais cheinho, mas é isso aqui, é 1 colher dessa aqui, ó. Meia xícara de óleo, que isso equivale nesse copo aqui, ó. Nesse copo aqui, 100 ml, esses copos que tem medida, 100 ml de óleo. E numa xícara dessa, se você for fazer com a xícara, é metade aqui no meio dela, tá certo? De óleo. 2 sachês de fermento biológico. Eu já fiz também com outros fermentos, já fiz até com o fermento da Dona Benta. Aliás, no início eu fazia só com ele, gostava muito. Mas eu confesso que quando eu descobri esse da Dr. Oetker, eu gostei mais, então aqui eu sugiro que se você tiver o Dr. Oetker, você faz. Se não tiver, Dona Benta também tá certo do mesmo jeito. 1 quilo de farinha de trigo, tá bom? A farinha de trigo eu te recomendo fazer ou com Dona Benta ou a fina. Eu digo pra você que eu uso até mais a fina, só que eu não tenho ela hoje aqui. Aqui na minha localidade não tinha fina, só Dona Benta, então comprei Dona Benta. Mas são as 2 marcas que eu recomendo. As outras, elas deixam o pãozinho escuro, né? Por exemplo, a Sarandi mesmo que tem aqui, a farinha é mais escura, então deixa o pãozinho mais escuro. Algumas a massa fica pesada, então eu recomendo realmente Dona Benta ou fina, tá certo? Eu vou colocar alguns ingredientes aqui no liquidificador e vou bater. Não posso esquecer de 300 ml de água morna. Uma dica, se o ovo tiver gelado, tá certo? Você coloca essa água quase que fervendo ela, tá? Quando ela levantou as bolinhas, esquentou um pouquinho mais, você deixa, porque o ovo tá gelado. Mas se o ovo estiver em temperatura ambiente, que nem tá esse aqui, quando começar a aparecer as bolinhas na parede da panela, você já pode desligar, que já está bom, tá certo? ml de água. Então eu vou medir aqui pra você na caixinha, pra gente saber juntos quanto que é aqui de água, tá certo? Pronto. Tá vendo essa marquinha aqui da dobrinha da caixinha? Essa marquinha aqui, a água tá dando aqui. Então você já sabe que 300 ml é isso aqui de água morna ou quase quente se o ovo estiver gelado. Quase fervendo, quer dizer. Coloquei aqui e vou colocar 2 sachêzinhos de fermento. Outra dica, para quem tem aí aqueles pacotes, né, que às vezes vende, principalmente o Dr. Oetker, ele vende um pacotinho assim, ó, para você que vai fazer para vender, é mais econômico comprar aquele pacotinho. Então, deixa eu te dizer,
Uma colher dessa que eu mostrei de sal, ela equivale a um sachê desse. Então, se você pegar uma colher assim bem caprichada e colocar, vai equivaler a um pacotinho desse. Então, você tem que botar 2 colheres dessa aqui. Eu tô falando porque eu já fiz isso e às vezes a pessoa não explica isso nos vídeos e eu acho que é relevante falar aqui, tá bom? Pronto, colocando aqui os 2 pacotinhos de fermento, eu vou bater isso no liquidificador por mais ou menos 1 minuto. Deixar bater bem. Pronto, já bati aqui o líquido, né? E aí vou despejar numa vasilha. Eu gosto de botar nessa daqui porque a massa vai inchar, então ela precisa de espaço, tá bom? Eu disse 1 kg de farinha de trigo, mas só uma dica. Se o ovo for pequeno, né, dependendo da situação que você usar, que às vezes você não tem 5 ovos, só tem 4, você não vai deixar de fazer, tá certo? Ela não vai 1 kg todo. Também, eu não sei, quem entende melhor pode deixar aí na descrição dos vídeos, nos comentários, né, quer dizer, nos comentários aí dos vídeos. Dependendo da situação da farinha de trigo, pode ser que você precise de 1 kg ou talvez não. Então, por isso que é muito importante você atentar para a textura que eu vou te mostrar aqui. E outra dica, eu coloco a farinha de trigo peneirada. Eu achava que esse negócio de receita com farinha de trigo peneirada era bobagem, mas realmente faz toda a diferença. E no pãozinho delícia, eu senti realmente que faz diferença. Então, eu vou peneirando essa farinha de trigo, para vocês verem. Vou colocando aos poucos, mexendo, e quando chegar no ponto da massa, eu vou te mostrar como é que fica. Outra dica, é colher de pau que nós usamos. Evita colocar as mãos nessa massa. Essa massa a gente só vai colocar as mãos na hora de fazer as bolinhas, porque não tem jeito. Mas fora isso, toda ela eu bato com a colher de pau, tá bom? Vamos lá? Eu vou colocando a farinha aos poucos, tá? E vou mexendo. Tô peneirando aqui. E vou mexer. Como se fosse massa de bolo mesmo. Vou colocar mais um pouco, tá bom? Quando você já tiver visto que já colocou mais de meio quilo, aí você redobra a atenção, tá bom? Porque pode ser que você não precise de 1 quilo. Aqui já tem, ó, já coloquei mais de 1 quilo, tá vendo? Eu aqui agora vou redobrar a minha atenção. Eu que já tô fazendo, né, eu já sei um pouquinho mais. Mas para você que tá iniciando agora, você dobra a sua atenção quando já tiver visto que já passou de meio quilo. E aí agora, gente, ó, a boa baiana que sabe mexer uma massa de acarajé, então sova essa massa aí, tá bom? Sova bastante ela antes de colocar mais farinha de trigo. E vamos sovar de novo. Assim mesmo. Você que é baiana aí, já sabe como é que mexe a...
Pelo jeito aqui, gente, essa daqui vai 1 quilo de farinha de trigo. Mas eu digo pra você que realmente o tamanho do ovo implica muito. Eu já fiz com ovo pequenininho e que sobrou bastante farinha de trigo. Eu vou mexer aqui e vou voltar pra te mostrar a textura da massa. A textura da massa é essa aqui, ó. Sabe quando você enfia a colher assim, ó? E ela estica desse jeito assim? Tá bom? Então, essa é a textura da massa do pãozinho delícia, tá bom? Eu só vou sovar mais um pouquinho e vou colocar essa massa para descansar por 1 hora. Pronto, massa sovada, eu vou colocar um pano aqui e vou colocar para descansar um pouquinho. Eu gosto, né, de colocar aqui num quarto que eu tenho, que ele é bem abafado, que ajuda, né, no crescimento dessa massa. Por quê? Porque essa massa precisa de uma temperatura quente. Se o seu estado aí, o lugar onde você está assistindo, está frio, eu te indico você, em vez de deixar 1 hora ela descansando, você deixar um pouquinho mais. Ou até quando você olhar assim, ver que ela dobrou de tamanho, tá bom? A minha temperatura aqui na Bahia tá assim, aquele tempo nublado, que está quente. Inclusive eu tô até suando. Por quê? Porque eu fecho a porta também da cozinha para evitar ventilação. Eu já fiz essa massa na casa de minha mãe, que é uma casa bem ventilada mesmo, e não deu muito certo. Não gostei da massa como ficou, né? Então eu gosto de fechar a porta, né? Não deixar muita ventilação, e gosto também de deixar ela descansar em um lugar bem abafadinho, bem quente. Então coloca no forno, coloca em um quarto onde você sabe que ninguém fica entrando, né? Que é bem quentinho, bem abafado. Coloca um pano e deixa descansar aí por 1 hora, ou a depender da temperatura, um pouquinho mais de 1 hora, tá bom? Até dobrar assim de tamanho, você vê que ela ficou bem grandona. Daqui a pouco eu volto pra mostrar quando ela crescer, né? E mostrar como é que faz as bolinhas, tá certo? Bom, meninas, eu estou aqui com a massa já crescida, tá bom? Um detalhe, se sua cidade aí estiver quente, é bem provável que não precise nem 1 hora para poder essa massa dobrar de tamanho. Mas a regra é essa, cresceu, dobrou de tamanho, já tá na hora de fazer as bolinhas, tá certo? Eu tenho aqui uma assadeira untada com óleo e farinha de trigo, mas pode ser manteiga e farinha de trigo, tá certo? Tem uma aqui, óleo ou então manteiga. Por quê? Porque essa mesma receita você pode fazer ela 0 lactose. O que vai diferenciar é o leite condensado, que você vai colocar 0 lactose. A assadeira você vai untar com óleo e farinha de trigo. E para passar nas mãos você também vai usar óleo, né? Essa receita que eu tô fazendo é normal. Eu gravei há poucos instantes uma receita com a minha filha, 0 lactose. Então eu usei óleo para passar nas mãos e na assadeira. Como eu estou fazendo normal aqui, vou usar manteiga, porque eu acho que desliza um pouquinho mais, né, nas mãos, e você vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu tenho uma manteiga aqui, vou pegar um pouquinho da manteiga, vou passar nas mãos. A mão tem que estar mesmo bem caprichada de manteiga. Eu passo assim, ó, tá? Vou pegar um pouquinho da massa. E aí que está. Vou fazer a bolinha. Olha só como eu faço minha bolinha. Eu jogo a massa aqui pra dentro, ó, faço assim, ó. E depois, esse dedinho aqui, ó, esse tamanho aqui, eu faço tamanho de festa, né? E se eu for fazer de pãozinho um pouquinho maior pra vender de lanche, eu faço nesses 2 dedos aqui. Se eu fizer de festa, eu aperto aqui, ó. E aí sai certinho o tamanho da bolinha. As bolinhas saem num tamanho certinho. E aí você não tem que ficar se preocupando com o tamanho das bolinhas. Vou fazer outra aqui pra você ver. Ó. Sai tudo do mesmo tamanho. Certinho a bolinha e vou colocando. Tá bom? Vou fazer aqui mais uma. Mais uma aqui pra vocês verem. Ficar bem registrada. Pedaço da massa. Jogo assim, ó, deixo essa parte aqui bem lisinha e aperto. Aí a massa que sai aqui em cima é o tamanho ideal da bolinha.
Vou fazer outra aqui para vocês verem. E vou colocar. Bom, meninas, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar, vou fazer as assadeiras e depois eu vou vir falando sobre o espaçamento de uma bolinha para outra, que eu acho que é muito interessante falar sobre isso. Bom, meninas, eu terminei de fazer as bolinhas aqui, tá bom? Deixa eu te falar um detalhe. Eu tô com a assadeira aqui redonda, né? Eu procuro não colocar muitas bolinhas aqui no meio, porque pelo menos no meu forno, que é um forno normal, essas bolinhas aqui do meio tende a não assar direito, igualmente as das bordas, né? Então, eu procuro não colocar muito para que a temperatura consiga chegar até essas aqui. E outro detalhe, quando a assadeira é redonda, na metade do tempo na hora de assar, eu procuro virar ela de lado. Outro detalhe é que se você usar formas assim, ó, que é baixinha, elas assam muito mais rápido. E esse pãozinho a gente tem que estar de olho nele, porque senão ele doura e o propósito dele não é dourar, é deixar ele bem branquinho, tá certo? Vou deixar essa massa crescer por mais ou menos uns 40 minutos, já depender da temperatura, até chega a 1 hora também. Mas é aquela coisa também, você olhou pro pãozinho e viu que ele dobrou de tamanho, já tá na hora de assar. Bom, gente, o pãozinho já descansou. Mais ou menos 1 hora esse pãozinho descansou, ele já dobrou de tamanho. Dá uma olhadinha, bem bonito, né? A gente vai levar ele pro forno agora. O forno tá pré-aquecido já, em temperatura baixa, certo? O mínimo que você conseguir botar de baixo aí no seu forno, você coloca. Eu vou te mostrar a temperatura do meu aqui e você vai se identificar aí no seu, tá bom? E à medida que você vai fazendo, você vai percebendo o quanto que você tem que baixar ou talvez aumentar um pouquinho. Mas normalmente esse pãozinho é com a temperatura bem baixa para assar ele, tá certo? Bom, gente, a gente vai ver se o pãozinho está bom. Eu olhando aqui, eu acho que ainda não está, mas chega mais perto aqui um pouquinho. Só pra você ver, eu vou enfiar o palito aqui, ó. Ele tá melando ainda o palito, tá vendo? Então, ainda não está bom, tá bom? A gente tem que enfiar o palito, ele tem que sair limpinho, que nem bolo. Mas falta poucos minutinhos, eu não digo nem minutos, mas eu acho que no máximo aí, estourando 1 minuto pra ele ficar bom, tá certo? Daqui a pouco eu volto de novo pra mostrar. Bom, gente, a gente vai ver agora se tá bom o pãozinho. Deixa eu enfiar o palito aqui pra vocês verem. Ó. O palito saiu limpinho e ele tá branquinho. Esse é o ponto do pãozinho delícia. Quando a gente enfiar o palito, ó, de dente, e ele sair limpinho. Então eu já posso tirar do forno. Esse pãozinho é muito rápido, muito rápido. Se você não estiver atento, você perde o tempo. Ele leva de torno de 5 a 8 minutos, no máximo, cada assadeira, tá bom? Aqui tá os pãezinhos prontos, tá? Eu passei manteiga derretida, polvilhei com queijo ralado. Bom, esse daqui eu vou cortar, tem que ser com bem delicadeza, porque ele fica bem fofinho. E vou colocar aqui, ó, catupiry, caprichar aqui, certo? E esse é o resultado do nosso pãozinho delícia. Eu vou partir aqui só pra você ver a textura. Quanto que ele fica. Esse negócio aqui, gente, é uma loucura. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz aí, bota o seu comentário, como foi que ficou o seu, no que você achou de legal, de gostoso. E é isso. Bom, para você que vai fazer zero lactose, eu te indico a você fazer um requeijão caseiro zero lactose. E em vez de colocar queijo ralado, você pega a barra do queijo zero lactose, rala e coloca em cima, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Até mais! Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Maria e de Marta, duas irmãs bastante famosas da palavra do Senhor. Vem comigo nos 3 minutos de Mulher com Jesus. Bom, gente, a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 38 em diante, fala que Jesus estava em um certo povoado com seus discípulos, né, pregando. E naquele povoado morava Marta e Maria, duas irmãs.
e elas recepcionou Jesus na casa delas, né? E enquanto Jesus se assentou com os seus discípulos, né, e começou a falar sobre o reino de Deus, sobre as coisas dos céus, a Bíblia fala que Maria, a irmã de Marta, se assentou aos pés de Jesus e, junto com os seus discípulos, começou a ouvi-lo. Enquanto isso, Marta, tão agoniada e atarefada com as coisas de casa, querendo recepcionar Jesus muito bem, afinal de contas, era Jesus, o mestre, o grande mestre de nossas vidas. Ela queria oferecer o melhor para Jesus, não é verdade? Eu aprendo aqui, meninas, que Marta era uma mulher desejosa em querer fazer o melhor para Jesus. Eu consigo perceber aqui Marta uma mulher organizada, uma mulher que gostava das coisas muito bem no seu lugar, que gostava de recepcionar bem as pessoas. Isso não é ruim. É muito bom, sim, a gente ter a nossa casa com um ambiente tão receptivo, que as pessoas se sintam bem em nossa casa, na verdade, é muito bom. É muito bom a gente saber que a gente pode cuidar do nosso lar, que os nossos filhos se sentem bem em nossa casa, que a gente cria um ambiente de harmonia. Nós, mulheres, precisamos proporcionar isso para nossa casa, né? Que se você não tem feito isso, pare e pense um pouquinho. É muito importante que você também olhe para a sua casa, olhe para o seu lar, olhe para o seu esposo. Mas eu também entendo que há momentos para tudo. E nesse momento aqui, Maria, a sua irmã, escolheu se assentar aos pés de Jesus e ouvir o mestre. Há momentos para tudo. A gente tem momentos para cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família. Isso é muito importante, muito especial, sim. Mas a gente também precisa cuidar da parte interior, da parte espiritual. Nesse momento aqui, Maria percebeu que estava ali, não era qualquer pessoa que estava, era Jesus, o mestre, o grande, aquele que sabia exatamente as coisas sobre o reino de Deus e que podia alimentar o seu espírito e a sua alma. Eu quero te convidar a parar um pouquinho e ouvir a voz do Senhor Jesus. Às vezes você está tão atarefada que você não para ler a palavra, para tirar um momento de oração, um momento a sós com o Senhor. Isso é muito importante. A gente precisa sim cuidar do nosso lar, mas a gente precisa também cuidar da nossa casa espiritual. A Bíblia fala que Deus, que nós somos o templo do Espírito. Então nós precisamos cuidar muito bem dele. E como é que a gente cuida espiritualmente? Lendo a palavra do Senhor, se alimentando da sua palavra, ouvindo a sua voz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo 3 minutos de Mulher com Jesus.